Vendo esse grupo de aborígenes australianos utilizando machados simples para talhar madeira, que provavelmente será usada para fazer lanças ou qualquer outra coisa do gênero, e logo em seguida esse trecho do filme Tempos Modernos, em que vemos o personagem de Chaplin apertando algumas porcas naquela linha de montagem automatizada, o que para você seria considerado civilizado? Provavelmente você pensou no mundo industrializado e sem cor de Carlitos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É fácil pensar que caçar um animal com uma arma de fogo é muito mais prático do que com uma lança. Melhor ainda, você nem precisa caçar para poder comer um bife. Você pode simplesmente ir num açougue e pedir uma picanha, quem sabe. Ou então, quando você tem vontade de comer um milho cozido, para incluir os veganos, não é necessário esperar 100 dias entre o plantio e a colheita. O hortifruti mais próximo da sua casa não vai pipocar e você vai ter o seu milho, mesmo esse sendo plantado em meses específicos. Quando colocamos esse carinha do lado desse, ou esse lugar do lado desse lugar, a nossa formação de tradição ocidental tende a construir uma narrativa linear entre o aborígene australiano e Charles Chaplin. Em uma ponta estão as sociedades consideradas pré-civilizadas ou primitivas, e da outra as sociedades contemporâneas, civilizadas ou complexas. A lógica estabelecida, portanto, veria uma linha do tempo que conduziria as sociedades coletoras e caçadoras de mais de 20 mil anos atrás até a sociedade europeia, que desenvolveu a indústria, colonizou o planeta todo, criou a ciência moderna, formou os estados nacionais, a escravidão, o imperialismo, ditaduras, 2 guerras mundiais, holocausto, bomba atômica, fome, poluição, desmatamento e iPhone 11. Ou seja, esse conceito de civilização estabelece uma relação evolutiva entre o não civilizado e o civilizado, entendendo riqueza técnica e progresso material como os critérios de classificação. Esse antropólogo inglês aí, chamado Gordon Childe, pensou até em uma sequência evolutiva dividida em 3 etapas: selvageria, barbárie e civilização. A selvageria corresponderia a um sistema social, econômico e tecnológico característicos das sociedades coletoras e caçadoras. Já a barbárie relaciona-se com as sociedades agrícolas e pastoris. E por fim, a concentração em cidades e a divisão social marcariam o que seria a fase da civilização. Esse tipo de interpretação para o conceito de civilização, ligada à ideia de evolução, possui bastante espaço dentro da cultura pop. Uma das transições mais famosas da história do cinema é quando uma espécie de homem macaco do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, lança um osso que sobe e vira uma nave espacial. A ideia que tanto o diretor quanto o roteirista e autor da obra original queriam passar é que o avanço da civilização humana está associado tanto ao avanço técnico, que representa a manipulação do osso enquanto uma ferramenta, quanto à violência, já que esse mesmo homem macaco utiliza esse osso para matar um membro de uma tribo rival que estava ali tentando tomar a posse daquela poça de água ali. Outra mídia em que podemos ver essa lógica linear que caminha em direção à civilização está na série de jogos para computador criada por Sid Meier, Civilization. O objetivo da série como um todo é desenvolver um grande império, começando lá desde os tempos em que os primeiros seres humanos deixam de ser nômades até quando eles começam a constituir uma civilização. Um dado interessante é que existiam 2 formas de zerar o primeiro Civilization, de 1971. Você poderia conquistar o mundo inteiro de forma militar, ou através da diplomacia e ciência ser a primeira civilização a construir uma espaçonave e explorar a galáxia. Mais uma vez, ciência e violência como palavras-chave para se erguer uma civilização. Porém, para esse cara aí, o sociólogo Norbert Elias, o conceito de civilização é uma apropriação de um termo nativo, que se por um lado não rompe com a ideia de um objetivo a ser alcançado, ela advém de um local e de um grupo social muito específico. A ideia de civilização surge na França entre o final do século XVII e o século XVIII. É uma ideia muito atribuída à aristocracia francesa e uma ideia universalizante, ou seja, uma ideia independente de características humanas. E ela vai se tornar mais tarde a bandeira dos impérios, ou seja, um caminho ao qual todo ser humano, independentemente das características, deveria chegar
ou passar. Para esses aristocratas franceses, a civilização era uma característica cultural que se contrapunha à ideia de barbárie, de violência, de selvageria. Vale lembrar que no século XVIII, muitos desses pensadores já tinham pleno conhecimento a respeito dos povos indígenas nas Américas e dos reinos africanos. Já no século XVII, o pintor holandês Albert Eekhout registrava em suas telas a imagem de índios representados como bárbaros, violentos e selvagens, através da observação de hábitos que os europeus julgavam ser incivilizados, como a nudez, modificação corporal e principalmente a antropofagia. A ideia que esses pensadores europeus tinham era que ser civilizado era um ideal que todos os povos deveriam ter como objetivo. Por isso ouvimos falar das campanhas dos jesuítas na América Portuguesa e sua missão de caráter cruzadista, de, através do cristianismo, botar os índios em conformidade com a civilização. Essa outra pintura de Eekhout, por exemplo, já mostra um índio considerado em processo de civilizar-se. Já não está com suas vergonhas expostas, como diria Pero Vaz de Caminha, suas armas são menos rústicas, possui uma faca como ferramenta, mostrando o domínio de uma técnica metalúrgica, e o ambiente que o cerca é menos selvagem, chegando mesmo a propiciar trabalho em comunidade. Assim, hoje, quando qualificamos alguém como civilizado, ainda estamos usando o conceito iluminista, dizendo que tal pessoa é educada, pacífica e culta, e que se contrapõe aos violentos, aqueles que consideramos rudes e incultos. Uma pessoa que come de boca aberta sem utilizar talheres pode ser classificada como não civilizada. Aquele aborígene australiano não usa colher para comer, logo muitos já o classificariam como incivilizado. Ou seja, usamos o conceito de civilização cotidianamente para distinguir aqueles que consideramos culturalmente superiores ou inferiores. Porém, desde o século XIX, pesquisadores foram cada vez mais empregando a palavra civilização no plural, falando em civilizações, e o termo foi assim aproximando-se dos conceitos de cultura, de povo, de nação e ganhando novos significados. Alguns estudiosos entendiam que a definição de civilização deveria partir da própria etimologia da palavra, que vem do latim civitas, que significa cidade. Para eles, civilização seria um tipo de cultura encontrada em cidades, considerando como cidade qualquer aglomeração humana onde a maioria dos habitantes não estivesse diretamente ocupada em produzir alimentos. É o que permite que você aí, possa comer aquele milho cozido, cuja produção você não teve qualquer tipo de participação. Ou seja, civilização seria aquelas culturas que possuem camadas sociais e categorias profissionais desligadas da produção direta de alimentos, uma vez que uma das características da civilização é a produção de excedente de alimentos. Isso porque só a produção de excedentes permitiria que a sociedade pudesse retirar alguns de seus membros do trabalho na agricultura e permitir que se dedicassem exclusivamente à arte, à guerra, à burocracia ou que se tornassem sacerdotes, reis e nobres. Porém, se seguirmos essa definição, chegando à conclusão que as civilizações são baseadas em estados, na produção de excedentes e na estratificação social, ou então no domínio da escrita, ao tentarmos aplicar essa definição na América, por exemplo, essas referências cairiam por terra, pois os incas possuíam civilização, mas não possuíam escrita, e os maias, para alguns pesquisadores, não possuíam cidades. Hoje, os pesquisadores entendem civilização como uma área cultural e o seu sistema de valores, em que todos os seus integrantes compartilham de um conjunto de características comuns. Nesse sentido, uma civilização não é um estado. Ela ultrapassa as fronteiras do estado, unindo uma região mais ampla que se identifica por uma série de características culturais compartilhadas. Por isso podemos falar de civilização mesopotâmica, egípcia, chinesa, clássica, mesoamericana, andina, cretense, islâmica, indiana, bizantina, ocidental, japonesa, latino-americana e africana. Por fim, como você deve ter notado no início desse vídeo, não podemos deixar de ressaltar o caráter etnocêntrico que esses conceitos de civilização possuem, acreditando que culturas com escrita, estado, alta densidade populacional e centros urbanos são superiores às outras. Isso faz com que muitos entendam que a civilização é o último e melhor estágio cultural atingido por um povo ao longo de sua evolução, o que não é o caso. A melhor forma de desconstruirmos os sentidos etnocêntricos das palavras que empregamos no cotidiano
é buscarmos suas origens e suas mudanças de significado ao longo da história. E é por isso que antes de trabalharmos temas como civilização egípcia ou civilização grega, apontamos aqui os muitos significados que a palavra civilização possui e como esses significados, apesar de serem associados diretamente a essas duas culturas, foram produzidos ao longo do tempo, como todo conceito que se preze.